Bom, Ok. bom dia a todos. Parabéns, Michel, né, pela palestra. O Ricardo também, eu não consegui ver todas hoje, mas agradeço a oportunidade também de estar presente nesse grande evento. Hoje iremos falar um pouco mais sobre a ressonância magnética cardíaca, né? É um assunto bem delicado. Só peço desculpas porque meu computador está meio ruim e talvez dei uma travadinha aqui na aula, mas assim que possível eu já volto e continuo da onde eu parei. Bom, vou tentar ser o mais breve possível e tentar desmitificar essa matéria, que é uma matéria muito complicada para muitos participantes de ressonância magnética, que é sobre ressonância magnética cardíaca. Então, antes de mais nada, aqui são os equipamentos que eu trabalho hoje em dia lá no hospital. Eu trabalho em dois lugares hoje aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Um é o Hospital do Coração, e é um hospital chamado HCOR, e o outro é uma clínica. E aqui são os dois equipamentos que eu mais faço exames de coração. Não há conflitos de interesse nessa apresentação. Então, vou falar bastante sobre o equipamento da Siemens e da GE, mas basicamente eu vou falar bastante sobre a programação do exame, independente do equipamento. Então, só para entender um pouco mais, é, aqui a gente vai falar sobre as sequências básicas que a gente vê no dia a dia. Então, sequência Cines, sequência em realce tardio, e assim, sequências axiais, que a gente vê o sangue claro e o sangue escuro. Nessas sequências em axiais, a gente vê bastante a parte anatômica, a caracterização tecidual. Na sequência Cines, a gente vê muito bem a função e a fração de injeção, né, a volumetria da sequência. E o realce tardio, a gente vê bem a necrose, fibrose e infarto, com contraste, né, na sequência mais tardia do exame. Tem as sequências mais avançadas, que a gente vai falar também, que são os mapas, né? Então a gente tem mapa T2, mapa T2 estrela e mapa T1. O mapa T1 normalmente a gente faz um pré-contraste e um pós-contraste, sempre, quando tem disponível na máquina, né? Porque não é todas as máquinas que têm os mapas, né, disponíveis, mas sempre que a gente pensa em T1, a gente vai fazer sempre um pré-contraste e um pós-contraste. E normalmente esse T1 pós-contraste é após 15 minutos do exame, do começo da injeção de contraste. Deixo aqui também um conjunto de informações aqui válidas, que para mim é super importante. Eu estudo até hoje, né? Então aqui eu deixo um protocolo da CMR, que é a Sociedade de Ressonância Magnética Mundial, né? E aqui tem um QR Code, como o Ricardo na aula dele falou, essa aula vai ficar gravada, né? Então, um futuro próximo, vocês escaneiem o QR Code e vai entrar diretamente nesse protocolo aqui, que tem todos os protocolos de ressonância magnética cardíaca. Aqui nós temos um protocolo da GE, da Siemens, e um livro que eu sempre deixo como estudo, que é a Ressonância Magnética e Tomografia Cardiovascular, do Colégio Brasileiro de Radiologia, eu acho super importante. Tem alguns médicos que trabalham com a gente lá no hospital, que fizeram algumas participações, é muito válido esse livro. As principais indicações da ressonância cardíaca é a cardiomiopatia, avaliar a função cardíaca, avaliar a localização e extensão do infarto, viabilidade antes de procedimentos cirúrgicos, doenças valvar ou valvares, né? Doença cardíaca congênita, paciente criança, né? Avaliação do fluxo sanguíneo, disfunção microvascular e avaliação de massas cardíacas. Aqui eu já parto um pouco para a parte anatômica, né? A anatomia da imagem, né? Então a gente vai ver a anatomia na imagem da ressonância. Então a gente pula um pouco da anatomia básica do Néter, do Sobota, e vamos diretamente para a anatomia radiológica, né? O que a gente vê na imagem. Então, basicamente, o que a gente vai ver no plano axial, então, na ressonância magnética cardíaca, a gente vai ver mais para frente, que não tem plano axial, planal, sagital, não existe isso, são planos anatômicos cardíacos, mas nós realizamos duas sequências em axiais, lógico, no começo do exame, e nesse plano axial, onde a gente vê o sangue branco, né?
a gente vai ver alguns pontos anatômicos importantes, como a via de saída do ventrículo direito, que é aqui nessa parte superior, a aorta ascendente, o átrio esquerdo, a aorta descendente e o átrio direito. Então a gente vai ver na parte anatômica do plano axial esses pequenos pontos anatômicos, que é muito importante para a gente saber, para começar um exame de coração. E aqui os principais planos cardíacos, né, que a gente vai realizar, e a gente vai saber programar isso aí também durante essa aula, mas falando um pouco sobre pontos anatômicos, aqui a gente vai ver duas câmaras. Por que duas câmaras? Que a gente vai ver duas câmaras cardíacas, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A gente também tem um corte que nós chamamos de eixo curto, né? Nós realizamos esse eixo curto numa varredura, onde faz 10, 12 cortes daquela região, mais para frente eu vou explicar. E um corte mais central, a gente vai ver sempre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Existe um outro corte chamado de três câmaras, que a gente vai ver três câmaras principais cardíacas, que é o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. E lógico, a gente vai ver a aorta e a aorta distal. Então a gente vai ver sempre essa parte no três câmaras e no quatro câmaras, o nome já diz, a gente vai ver as quatro câmaras cardíacas, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Bom, passando disso,